Miguel Elias Temer Lulia foi eleito vice-presidente da República pelo voto de 54.501.118 eleitores. Para prender deputado bandido! Você é um Ele não vai votar por nós. Acuse os adversários do que você faz. Chame-os do que você é. Lênin dizia isso e hoje, na escola de governo aqui no estado do Rio Grande do Norte, eu senti na pele, e não é a primeira vez, né, que esses militantes pagos pelo PT, pendurados na máquina sindical, os pelegos e viúvas de Lula e Dilma que foram defenestrados do poder, fazem com muita convicção a máxima comunista. E misturam com a tática fascista e nazista, porque o fascismo é justamente o que ocorre, você impedir que seus adversários expressem a sua opinião e os ameace física e verbalmente. Eu estou com a consciência tranquila e muito feliz, porque essas manifestações mostram que eu estou no rumo certo, a favor do povo brasileiro e contra essas pessoas que denigrem a nossa democracia. Eles vão ficar no lixo da história e o Brasil vai seguir em frente. Desfiles militares ocorreram por todo o país, inclusive a Polícia Federal foi ovacionada, foi aplaudida, porque o povo de fato está cansado e passou a valorizar aqueles que trabalham dia e noite para proteger a nossa população. E os protestos de esquerda, aqueles que eles estavam ensaiando para tentar atrapalhar toda essa linda festa, foi mais uma vez um verdadeiro fracasso. Foi um fracasso porque hoje, mais do que a independência do Brasil, mais do que prestigiar os nossos militares, nós passamos a comemorar um Brasil independente e livre do Partido dos Trabalhadores. Há uma coisa que eu quero dizer para vocês. Eles agora têm uma indústria de Twitter, uma indústria de Instagram, estão mudando perfil das pessoas na internet, inclusive entraram no meu perfil, porque todo mundo que é contra eles, todo mundo que é contra o PT, contra essa bandalheira que eles fizeram no Brasil, essa destruição desse governo, eles querem atacar, desmoralizar e atacar na honra. Mas ainda bem que vocês conhecem eles e conhecem as pessoas que se levantaram para poder enfrentá-los em nome do Brasil, para tirá-los do poder. Estão fazendo isso. Toda vez que você vê alguém sendo atacado na rede social, vai lá e olha o perfil do indivíduo. Ele tem 2 seguidores, tem 3 seguidores, tem 5, tem 10. Foi feito, montado para poder atacar a honra daqueles que se levantaram em nome do Brasil e se levantam em nome do Brasil para não permitir que eles voltem mais ao poder. Chega, chega, chega. Vai com Deus. Afastar presidente da República é constitucional. Pode afastar na forma da Constituição e da democracia? Pode. Mas não é da Constituição inabilitar a presidente da República como consequência do seu afastamento, não. Essa decisão terá que ser tomada aqui pelo plenário do Senado Federal. A gente precisa
prender esse cara. Eu tava vendo um vídeo dele. Gente, ele foi assim com Collor, depois chutou Collor. Depois ele foi assim com Itamar. Bom, Itamar foi embora sem reclamar. Aí depois foi assim com FHC. Toma FHC, tchau. Depois assim com Lula. Depois assim com a Dilma. Aí fez o impeachment da Dilma. Agora tá assim com o Temer. Gente, este homem, ele não vai sair nunca dali se a gente não fizer alguma coisa. Em 2012 a gente entregou 2.650.000 assinaturas, quase 3 milhões de assinaturas pelo Fora Renan. E parece que nada acontece, esse homem continua lá. Gente, olha só, eu acho que por conta do fatiamento da pena da Dilma, vocês não tiveram noção do que a gente fez. Vocês têm noção que o povo nas ruas, nós todos juntos, derrubamos um governo que vinha trabalhando o nosso povo há 30 anos, que tem muito dinheiro para gastar e a gente conseguiu tirar eles do poder. Não desanima, não. A gente precisa continuar com essa força, com essa garra, tá? Dia 27 de setembro, eu vou estar em Brasília. Vocês lembram daquela audiência pública que o Moro participou? Então, eu vou participar da mesma audiência pública, que já vai estar quase acabando no final desse mês, né? Então, eu vou ter o grande prazer de sentar na mesma mesa que o Moro sentou para a gente defender as 10 medidas. Isso está acontecendo todos os dias praticamente tem audiência das 10 medidas, e está acabando essa discussão da audiência pública para depois. Essa aí é uma comissão especial, né, das 10 medidas que o Onyx é relator. Depois dessa comissão especial, eles vão montar o relatório e provavelmente já vai a plenário para votar, tá? Sobre os aposentados. A primeira coisa que eu sou favorável de se mexer é na previdência dos parlamentares. O Nas Ruas vai brigar muito com isso, é algo que a gente vai bater firme no governo Temer. A segunda coisa é para mexer nas previdências dos Judiciário e do Ministério Público, que são previdências pesadas para nós, né? E também nos penduricalhos todos do Ministério Público e do Judiciário, né? A Polícia Federal quase não tem penduricalho, tem algumas diárias, pouca coisa. Então, a AGU também, né? Teve alguns penduricalhos aí que foram colocados, mas nem todos foram aceitos. Depois disso, provavelmente a Previdência deve dar uma recuperada. Não vai ter como, eu acho que a gente vai ter que estender as datas, a quantidade de anos, né, para aposentadoria, porque o brasileiro está vivendo mais. Então, assim, é complicado mesmo, né? Até minha mãe falou, eu trabalhei 25 anos e minha mãe está 10 aposentada, entendeu? E ainda, se Deus quiser, vai viver mais 20. Então, é complicado, né? A Previdência não aguenta mesmo. O julgamento na segunda turma recursal do STF para transformar a Peppa Pig e o Paulo Bernardo em réus não saiu ainda. Na semana que vem eu vou estar em Brasília acompanhando a cassação do Cunha, né, do nosso malvado favorito, que tem que ser cassado mesmo, apesar de ser o nosso malvado favorito. A gente não tem bandidos de estimação. E aí depois a gente vai lá no STF para ver provavelmente o fatiamento, né, das penas da Dilma, e nós vamos fazer algumas ações e protocolar pedidos para que sejam julgados os casos da Peppa Pig e do Bernardo, tá, o marido dela. A Janaína, ela tem um posicionamento de defender a soberania do Senado. Por mais que tenha sido torpe, né, a decisão de fatiar e etc., ela vê precedentes, de acordo com a condenação que tiveram lá atrás, do Collor, etc., ela vê precedentes no fato do Senado decidir a questão da pena. Ela vê dessa forma, né, enxerga dessa forma. A Joyce, ela está enxergando mais a questão da Constituição, porque a Constituição diz que a pena é afastamento com ilegibilidade por 8 anos. A Janaína está vendo por um prisma de uma pessoa que esteve lá 100 e tralalá dias, acho que foram 103 ou 108 dias, sentada naquelas cadeiras, ouvindo a bancada da chupeta. E assim, o principal que ela queria era o impeachment, né? E todos nós, eu acho. Tudo bem que a gente tem que defender a Constituição e não dá para deixar passar, né? O fato da Constituição não ter sido obedecida uma vez, não dá para deixar passar. Só que a gente já deixou passar várias vezes que a Constituição foi desobedecida, né? O STF rasgou a Constituição no dia que eles afastaram o Eduardo Cunha.
O artigo 53 é claro em dizer que só o Congresso é soberano para afastar um congressista, né? A não ser que houvesse uma investigação pelo STF, ele virasse réu, e aí fosse condenado, aí ele sairia de lá preso. Mas ele não poderia ter sido afastado da presidência do STF, da Câmara dos Deputados, sem a anuência da Câmara. Então, assim, já se rasgou a Constituição diversas vezes. O que a Janaína está defendendo é que o principal a gente conseguiu, que foi o impeachment. E a Joyce quer que a Constituição seja obedecida. Eu, sinceramente, eu sou constitucionalista, eu sou a favor da Constituição acima de tudo, e eu acho que a gente deve à Constituição tudo. A Janaína, eu lembro dela balançando a Constituição e dizendo, né, que aquele era o caderninho que balizava todas as decisões dela. Mas eu acho que o principal a gente conseguiu, que foi o impeachment. E eu prefiro usar minhas energias para outras lutas, como o fim do foro privilegiado, a autonomia da Polícia Federal, as 10 medidas, mudança de critérios da indicação do STF, escola sem partido. Gente, são tantas coisas que a gente precisa mudar neste país, né? A gente precisa prender os envolvidos na Operação Lava Jato que estão lá dentro do parlamento, que estão dentro do STF, que tem ministro do STF envolvido, tem gente do STJ envolvido, tem gente do Judiciário, do Ministério Público envolvido. A gente teve uma mulher do Ministério Público que participou de ato contra o Temer, fora Temer, em junho deste ano, que foi exonerada 2 semanas atrás. A gente tem a Débora Duprá, que está fazendo, ela é subprocuradora da República, e ela está fazendo carta, assinando como se assinasse pelo Ministério Público, contra a escola sem partido, participando de ato da escola sem partido, né, ato público contra a escola sem partido. Nós temos muita gente para tirar do poder público, do poder eleitoral, né, de que foi eleito, de que fez concurso público. A gente tem que tirar todo esse povo. E sinceramente, eu estou preocupada com a pena da Dilma? Não estou, não. Eu não estou. Eu estou preocupada com a Constituição, entendeu? Com a falta de respeito à Constituição. Só que eu acho que o STF não vai resolver isso. A gente precisa resolver... Sabe quando vocês jogam uma pedra na água? Aí tem alguém tirando pedra na água, tirando pedra na água, tirando pedra na água, e faz aquelas ondas, não faz? Não faz aquelas ondas? Aí vem uma pessoa e fala assim, não, mas não pode, tem que parar com a onda. Vamos segurar a onda. Peraí, segura a onda. Não, dá um soco em quem está tirando a pedra para parar de fazer onda. Vocês estão entendendo? Então, assim, eu acho que a gente tem que consertar o cerne da questão. O cerne é um STF corrompido, com critérios de indicação maliciosos, que dão direito ao executivo botar a mão lá dentro. A gente tem um foro privilegiado que só atrapalha a justiça no país. A gente tem uma ideologia dentro da sala de aula que está acabando com as nossas crianças, que se a gente não mudar logo isso, a gente vai ter crianças que não vão saber respeitar a Constituição nunca mais. Então, vocês estão entendendo que existem tantas coisas nas quais a gente tem que lutar, que se eu tiver que botar minhas energias em alguma coisa, eu vou botar nessas outras pautas. Eu não vou botar nesse fatiamento da Dilma. Então, desculpa se eu falei demais, mas é mais ou menos isso que eu penso. Veja também os outros vídeos do canal. E deixe seu comentário. SeuTube. Notícias, humor, diversão, informação. Inscreva-se no canal, e deixe seu like se gostou.